Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as garotas radioativas ou as garotas do rádio. Então, se é a sua primeira vez aqui e se você não é inscrita no meu canal, eu peço que você se inscreva e também deixe o seu like para ajudar no engajamento e no crescimento desse canal. Então, se você gosta desse assunto, fica comigo que ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Com o início da Primeira Guerra Mundial, centenas de norte-americanas foram até a fábrica de relógios em busca de emprego. Lá nessa fábrica de relógio, eles pintavam mostradores e também seletores militares com a tinta meio curiosa, uma tinta que brilhava no escuro. E essa tinta que brilhava no escuro se tratava de um elemento químico que se chama rádio, que tinha sido descoberto por Mary Curie. Esse tipo de trabalho era uma ocupação de elite, já que esse tipo de fábrica pagava 3 vezes o salário maior do que outras fábricas. E com o início do empoderamento feminino, as mulheres estavam procurando mais liberdade financeira. Isso fez com que ela fosse buscar emprego nessas fábricas onde pintava relógio. Muitas delas ainda eram adolescentes porque as mãos das adolescentes eram pequenas e era perfeita para esse tipo de trabalho. E a oportunidade de emprego era tão boa que fazia com que irmãs trabalhassem lado a lado na fábrica. A luminosidade do elemento rádio também trazia um grande fascínio para as meninas. E devido a isso, as pintoras ficaram conhecidas como meninas fantasmas. Porque quando acabava o seu turno, ela saía do seu trabalho com o corpo brilhando. Isso fazia com que elas fossem trabalhar na fábrica com um vestido de festa. Assim, quando acabava o turno delas, elas saíam à noite e os seus vestidos estavam brilhando. Isso chamava atenção nas festas onde elas iam. E outras, inclusive, pegavam o elemento químico e passavam nos dentes. Assim, quando ela estava nas festas, quando elas sorriam, os dentes dela começavam a iluminar lá o baile e na cabeça delas isso chamaria mais a atenção dos rapazes. Em 10 de abril de 1917, uma trabalhadora de apenas 18 anos começou a trabalhar na fábrica e se tratava de Grace Freyer. Ela começou o seu emprego de pintadora de relógio na United Station Radiation Corporation, a USRC, na cidade de Orange, Nova Jersey. 4 dias antes disso acontecer, os dois irmãos da Grace tinham ido para o fronte de batalha e Grace queria arranjar um emprego porque ela queria ajudar de alguma forma o seu país durante a guerra. Só que ela não imaginava que com o seu novo emprego ela mudaria para sempre a vida dela e inclusive as leis trabalhistas do seu país. A Grace e suas colegas, ela seguia à risca a técnica que era imposta na fábrica, que seguia de pegar o pincel que era extremamente fino, e para afinar ainda mais, ela tinha que passar na boca, tipo lambendo. Como a gente faz com a linha para enfiar na agulha? A Grace fazia exatamente isso. Ela passava o pincel na boca, o pincel na tinta e depois passava no relógio. E isso fazia com que Grace e suas colegas ingerissem poucas quantidades de elemento químico rádio. As meninas até questionaram se aquilo poderia fazer mal a ela, só que o gerente da fábrica disse que aquilo não ia causar dano algum. Só que a própria Mary Curie sofreu queimaduras devido à radiação do elemento rádio. Havia registro de morte por contaminação de rádio, antes mesmo da primeira pintora pegar em um pincel. E por causa disso, os homens que trabalhavam na fábrica, eles usavam aventais de chumbo e para manipular o rádio, ele usava pinças de marfim. Só que as meninas que trabalhavam pintando, ela não recebeu esse tipo de orientação e inclusive falaram para elas que isso seria benéfico para a saúde delas. Isso acontecia porque naquela época as pessoas acreditavam que ingerir pequenas porções de rádio traria algum benefício para a sua saúde, já que na época pessoas bebiam água com pequenas quantidades de rádio e também era vendido cosméticos, leite e até manteiga com pequenas quantidades de rádio. Porque os jornais diziam que consumindo rádio, isso acrescentaria anos de vida à pessoa, isso traria benefício. Só que era ao contrário. E essa pesquisa dizia isso porque ela foi feita justamente por pessoas que possuíam as fábricas. E para eles continuarem lucrando na fábrica de relógio, eles ignoraram todos os riscos e malefícios que o rádio poderia trazer para as meninas. Em 1922, uma das colegas de Grace, a Molly McGee, precisou sair do trabalho mais cedo porque ela começou a sentir fortes dores. Molly foi até o dentista porque ela estava se queixando de fortes dores no dente. Com isso, o dentista extraiu o dente da Molly, o dente que estava doendo,
Só que os dentes do lado também começaram a doer, e isso fez com que a Molly perdesse quase todos os seus dentes. E depois disso, depois que as feridas dos dentes que foram arrancados eram cicatrizados, no lugar dos dentes perdidos começaram a nascer uma espécie de ferida com pus e sangue. E essa infecção começou a se alastrar pelo céu da boca, garganta e até pelo ouvido da Molly. E mais tarde ela passou a sentir dores tão fortes no corpo que ela já não conseguia nem mais caminhar. Em uma dessas consultas com um dentista, ao examinar a Molly, ele estava mexendo assim, bem delicadamente na sua mandíbula, e foi aí que um pedaço dela caiu em sua mão. E isso fez com que a mandíbula da Molly fosse arrancada sem nenhum esforço. Ele simplesmente caiu na mão do médico. E Grace também estava sentindo dor na mandíbula e também estava sentindo dores nos pés. E isso não era só a Grace, mas outras colegas também do trabalho dela começaram a sentir essas dores. A Molly já estava desesperada porque a infecção que ela tinha só no dente passou a ser no corpo dela inteiro, e também ela já tinha perdido a mandíbula dela por completo. Em 12 de setembro de 1922, em menos de um ano, a infecção da Molly já tinha espalhado por todo o seu corpo e já tinha chegado até a sua garganta. Em 12 de setembro de 1922, em menos de um ano, a infecção da Molly já tinha tomado conta de todo o seu corpo, chegando até comer a sua jugular. Isso fez com que a Molly tivesse uma hemorragia muito intensa, nem os médicos nem os enfermeiros conseguiam conter. Molly morreu aos 24 anos de idade e no seu certificado de óbito dizia que ela tinha morrido de sífilis, coisa que não era real. Isso foi usado anos mais tarde pelas fábricas para dizer que as meninas não estavam morrendo pela contaminação do rádio. Durante quase 2 anos, as empresas que eram responsáveis por essas fábricas diziam que o rádio e as doenças das garotas não tinham relação nenhuma. Só que os boatos de contaminação das meninas começaram a se espalhar por toda a cidade, e isso fez com que as vendas de relógio caíssem muito. E foi aí que a fábrica onde a Grace trabalhava resolveu investigar. Em 1924, a empresa contratou um especialista para ele investigar se as mortes das meninas tinham alguma coisa a ver com o rádio. E foi aí que o especialista confirmou que sim, que tinha relação. Só que a fábrica então não aceitou esse resultado e contratou outra pessoa, outra especialista, para poder investigar. E já esse especialista falou que não existia nenhuma relação entre as mortes das meninas e a contaminação. Então, o presidente da fábrica fez uma declaração pública dizendo que as meninas que estavam doentes, elas estavam querendo obter uma certa vantagem por cima da empresa, fazendo com que a empresa pagasse uma certa indenização e se responsabilizasse pelos custos médicos das meninas. Só depois da primeira morte masculina da fábrica que foi revelada a verdade, que sim, o rádio tinha tudo a ver com as mortes das meninas. Em 1925, o médico Harrison Maryland fez um teste e nesse teste ele comprovou que as mortes das meninas tinham sido causadas pelo elemento rádio. A irradiação do elemento químico estava furando as meninas vivas. A espinha dorsal de Grace Fryer tinha sido esmagada pelo elemento químico, e isso fez com que ela passasse a usar uma espécie de suporte de aço em sua coluna vertebral para poder sustentá-la. Algumas mulheres que ainda não tinham nenhum sintoma da contaminação, elas só percebiam que tinham sido contaminadas quando ela ficava na frente do espelho no escuro e ela via que o seu corpo brilhava. E também algumas delas que tinham as suas feridas abertas, ela percebia que estranhamente o seu osso também estava brilhando. E essas meninas sabiam que o futuro dela seria a morte, já que o elemento químico não poderia ser removido da sua corrente sanguínea. Então foi aí que a Grace Fryer liderou as meninas por busca de justiça, mas a sua maior dificuldade foi arranjar um advogado para que pudesse defendê-las, já que alguns advogados não acreditavam nas versões das meninas e outros eles tinham medo de represália, já que eles iam bater de frente com grandes empresas e que tinham grande poder aquisitivo. Em 1927, um advogado chamado Raymond Berry aceitou liderar a causa da Grace. Só que a Grace e suas amigas tinham menos de 4 meses de vida. Sabendo disso, as empresas estavam prolongando o processo. E isso fez com que a Grace aceitasse um acordo. Só que a notícia da morte das meninas e das doenças já tinha tomado proporção internacional e várias pessoas já conheciam do caso delas. E isso era o que a Grace queria. Em 1930, uma pintora de Illinois chamada Catherine Wolfe, que ela já tinha lido matérias sobre a Grace,
ela contraiu um tumor em seu quadril do tamanho de uma laranja. E assim como Molly, Catherine também tinha perdido seus dentes e parte de sua mandíbula. E ela começou sua luta por justiça, mas o seu caso só chegou à corte em 1938, quando ela já estava prestes a morrer. Mesmo seu médico aconselhando ela a não testemunhar, Catherine deu seu testemunho em seu leito de morte. Com a ajuda do seu advogado, Catherine finalmente conseguiu justiça para ela e todas as suas amigas que foram prejudicadas por causa desse elemento químico. O caso da Radium Girls foi um dos primeiros casos em que empresas foram responsabilizadas pela saúde dos seus funcionários, e isso levou a regulamentações que salvaram vidas. Bom, pessoal, esse foi o caso da Radium Girls, ou das garotas radioativas, que com bastante luta e também com bastante morte por baixo dessa luta, finalmente elas conseguiram a sua tão sonhada justiça. A Grace morreu e não obteve a justiça que ela queria, mas por causa da sua luta e da sua perseverança, ela fez com que o caso dela fosse conhecido em outras cidades, alcançasse outras mulheres que estavam na mesma situação que ela, e só assim a Catherine obteve a justiça que a Grace tanto queria. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se você não curtiu esse vídeo, eu peço que você curta agora, e se você não se inscreveu, eu peço que você se inscreva agora. Até o próximo vídeo, beijo e tchau!